Bom, gente, boa tarde. Para quem não me conhece, sou o Rodrigo Mello, sou o CEO da Additive. A Additive é uma indústria química situada no Vale do Paraíba, na cidade de Guaratinguetá. Nós temos aí aproximadamente 30 anos de história, produzindo aditivos para concreto, para argamassa, adesivos, selantes, impermeabilizantes. A gente sempre está olhando para alguns sistemas construtivos e buscando algum tipo de solução. Tá? Hoje o Vinícius vem aqui, acredito que muitos de vocês já o conheçam, né? É o Fundações Sem Complicação, Vinícius Lorenzi. O objetivo é trazer um pouquinho da história dos aditivos para a indústria da fundação, né? Na verdade, para o concreto de fundações. O porquê que o aditivo vai fazer a diferença, quais são as características que o concreto de fundação precisa e por que é que a gente precisa usar, eventualmente, algum aditivo ou adição nesse concreto. Tá? Então, de uma maneira muito prática, a ideia é que a gente consiga hoje contextualizar como o aditivo fará a diferença numa obra de fundações. Tá? Eu estou aqui como coadjuvante. Meu papel aqui é trazer conhecimento para vocês. O Vinícius é o cara que pode falar de fundações. E aí, quando ele achar que é necessário entrar numa questão um pouco mais técnica, para falar do aditivo, qual é o comportamento desse aditivo naquele processo específico, eu estou aqui para poder auxiliá-lo. E espero que vocês aproveitem bastante todo o conteúdo que o Vinícius tem aqui para compartilhar com vocês. Obrigado, gente. Rodrigo, valeu, obrigado. Tudo certo? Todo mundo está me ouvindo, beleza? Tá bom. Pessoal, que alegria imensa estar aqui com vocês hoje. Fico realmente muito feliz pelo convite da Additive, o convite do Rodrigo, da Tita, né, que a gente possa comunicar um pouco sobre fundações, sobre aditivos. E aí eu fico pensando assim, por que a gente vai falar de aditivos em concreto para a área de fundações? É muito simples, é muito simples. Porque nós estamos evoluindo de uma maneira exponencial. Os nossos elementos de fundação que suportavam cargas baixas no passado, hoje suportam cargas muito, muito grandes. Blocos de coroamento, Rodrigo, que antes fazer um bloco de 6 estacas, de 10 estacas, era uma loucura, hoje é algo extremamente comum, né? Semana passada nós estávamos lá em Cascavel concretando um bloco lá com 138 estacas raiz, por exemplo. Então, um bloco com aditivo, com gelo, ou seja, a gente está evoluindo. E a gente não pode permanecer com as mesmas soluções técnicas que a gente tinha no passado, a gente também tem que evoluir. E o aditivo vem junto com essa crescente para trazer soluções que a gente possa, então, evoluir tecnicamente e atender os nossos projetos. Bom, rapidinho, deixa eu ver se eu consigo... Aqui, rapidinho eu quero falar sobre... Não quero falar sobre a minha pessoa, e sim sobre as aditivos, sobre aditivo também, mas eu sou engenheiro civil, tenho formação como mestre na COP-FJ, como doutor na PUC do Paraná, sou autor do livro Fundações na Prática, né, hoje o livro de fundações mais vendido no Brasil. Sou proprietário das empresas Solium, Geotecnia, Fungel Fundações e FSC Cursos e Treinamentos, Consulting Equipamentos, e mais recentemente eu tenho uma loja de brinquedos educativos. Eu tinha uma lavanderia também, eu vendi agora. A lavanderia não tenho mais. Tinha uma franquia da 5 a Sec com 3 lojas, eu vendi. Agora foi para brinquedos. Então eu sou bem eclético, né? Bom, pessoal, então, o que a gente precisa no nosso dia a dia, como engenheiro, como consultor, como executor, é o quê? Cara, é sucesso nas nossas obras. E quando eu digo sucesso, a gente tem que ser o quê? A gente tem que ser assertivo. Semana passada foi um candidato a engenheiro lá na Fungel, para eu contratar ele. Aí começamos a falar de faculdade, ele falou, pois é, eu na faculdade, eu era bom assim, mas minhas notas eram tipo 8. Eu falei, cara, legal, mas lá pode, aqui dentro, você não pode menos do que 10. E é verdade. 10 é o mínimo exigido aqui, porque a gente não pode errar. Então a gente tem que ser assertivo, a gente tem que tomar as melhores decisões. E tomar as melhores decisões é fazer obras seguras. E obras seguras é obras que atendam à necessidade do nosso cliente, da nossa obra, né? Só que é o seguinte, quando a gente pensa em segurança, o que o engenheiro de segurança pensa? Ele pensa,
Ah, tranquilo, eu vou superdimensionar, Rodrigo. Rodrigo, é muito fácil, só botar um fator de segurança 3 que eu resolvo. E não é bem assim. Na verdade, Rodrigo, o que a gente quer nas nossas obras mesmo é aqui, ó, alta segurança, tá vendo aqui, ó, e baixo custo. A gente não quer nem uma alta segurança e um grande custo, por exemplo, né? Nem uma grande segurança e um baixo custo, por quê? Porque não vai dar certo. Então a gente tem que chegar na melhor alternativa, tá? E aqui, eu não sei se tem engenheiros, tem arquitetos, se tem projetistas, se tem gestores de obras, se tem encarregado. Na verdade, pouco importa. O que importa mesmo é que a gente tenha o compromisso com a qualidade, com a durabilidade, né, e com a funcionalidade das nossas obras. Cara, às vezes eu me pego para pensar assim, a gente faz uma obra e a gente tem 50 anos de responsabilidade. Vocês têm ideia o que é isso? São 50 anos de responsabilidade. Então, assim, a gente não pode mais pensar somente, que dê certo por 2, 3, 4, 5 anos. A nossa obra tem que durar 50 anos. E a gente vai ser cobrado por isso. E a norma de qualidade e desempenho vem para falar exatamente sobre isso. Então, a gente precisa tomar soluções que atendam essa necessidade. Certo? Acho que eu passei um slide rapidinho aqui. Tá. Bom, o que eu quero focar nessa apresentação aqui, tá? Eu quero focar na etapa de projeto, tá? O nosso foco é projeto. Por que projeto? Porque é o projetista que demanda as soluções, é ele que dá as direções, né? Então, se eu chegar a um cenário que eu preciso utilizar um aditivo numa obra minha, eu, como projetista, devo especificar isso. Isso é um fato. Não é a obra que vai tomar a decisão. Pessoal, pelo amor de Deus, isso a gente tem que mudar um pouco essa cultura, de que a obra toma decisões. Quanto menos a obra tomar decisão, melhor. A obra tem que seguir projeto. Então, a especificação de aditivo em concreto tem que estar onde? Tem que estar no projeto. Não é a concreteira que vai decidir se é adequado ou não. Não, sou eu que vou tomar a decisão de que aquilo lá é necessário. Então, eu vou entender qual é o tipo de fundação da minha obra, eu vou entender como é que funciona essa solução, eu vou entender se aquele solo é adequado para aquela obra. Eu já vou mostrar um vídeo aonde o aditivo foi usado incorretamente. Por quê? Porque era um solo que não atendia aquela necessidade, ou seja, o uso inadequado do aditivo pode provocar o insucesso que eu falava antes, né? Que a gente quer o quê? A gente quer sucesso nas nossas obras. Então, a gente tem que entender tudo isso nas fundações para que a gente possa tomar as melhores decisões. E aí, sim, alguém quer isso aqui para a obra de vocês? Alguém quer? Alguém quer que a obra de vocês... Não, só uma tortadinha. Não dá nada. Viu? É só um recalquezinho aqui, né? Cara, não. Ninguém quer uma torre de Pisa, né? Claro que, Vinícius, para lá, mas seria bacana se a minha obra entortasse e fosse em Pisa, né? Que viraria, né? Um monumento turístico, né? Não, esquece, né? Ninguém faz turismo em Santos para ver os prédios tortos de Santos, né? Isso não é um turismo lá em Santos, né? Eu acho que não, né, Rodrigo? Eu acho que não, né? Acho que não. E, então, a gente quer que as decisões sejam assertivas, tá? Tá. Deixa eu pegar aqui. Então, pera lá. Você vê, olha só que loucura. Quer ver, ó? Todo mundo sabe que a gente quer seguir a engenharia de fato, né? A gente não quer fazer obras que tenham problema, a gente quer seguir padrões, a gente quer seguir normas. Mas por que a gente tem, então, tanto problema em obra, meu amigo? Porque falta conhecimento. E quando eu digo falta conhecimento, presta atenção aqui, ó. Eu não estou falando de conhecimento, porque eu me formei num lugar e eu me formei em outro, porque eu fiz uma pós, porque eu fiz mestrado. Não estou falando disso. Não tem nada a ver com isso. Estou falando de conhecimento prático mesmo, Rodrigo. Eu estou falando de entender o que o mercado tem de possibilidades para o teu problema. Então, a Additive, por exemplo, ela vem para resolver problemas de obras, né? E aí, falta às vezes conhecimento, e aí você pode corroborar comigo nesse sentido, falta conhecimento para entender melhor os produtos que existem no mercado e aonde a gente pode chegar. Perfeito, é isso mesmo. Muitas vezes eu comento o seguinte, né, que concreto é concreto. Concreto nada mais é do que areia, brita,
cimento e água. Por que a gente entra com algum aditivo ou adição nisso? Quando o concreto por si só, ele não consegue atingir uma característica que o projeto solicita. Né? Então, eventualmente eu tenho concretagens de grandes massas, né? Grandes volumes de concreto. Se eu não tenho um concreto que tenha um bom controle de retração, eu não consigo executar uma obra bem feita, eu não consigo atender o desafio do projeto. Então, quando a gente coloca algum aditivo no concreto, o objetivo é que a gente consiga entregar tudo aquilo que o projetista está especificando. Então, o nosso objetivo como fabricante é olhar para a ponta. Eu preciso olhar qual é a dor do projeto. E é assim que a gente vai desenvolvendo os nossos aditivos. Quando a gente entra na parte de patologias de fundações, e tem muita, pessoal, e tem muita. Às vezes, quem não está no dia a dia ali, mexo lá com obras, mexo com obras industriais, mexo com silos, mexo com algum tipo de obra, às vezes não chega a informação das ocorrências que tem no mercado particular, como de fundações, por exemplo. Mas é assustador o tanto de patologia que nós temos nesta área, que é a área de fundações. É assustador. Tá? E isso vem crescendo com uso de tipos de fundação de maneira inadequada, obras que deveriam ser feitas com um tipo de fundação e são feitas com outro para reduzir custo, obras com uso inadequado de material, e aí o concreto é o principal deles, e é o que eu trago aqui, porque é o que a gente mais observa hoje, são concretos que trazem problemas às fundações, tá? Como, por exemplo, concreto com baixa resistência e vazios. Vou mostrar um cenário agora que vocês vão... nós vamos entender isso, tá? Aí a concreteira, às vezes, ela fala assim, não, mas o concreto da betoneira estava dando a resistência. Pois é, mas o concreto de uma estaca, ou de uma sapata, não está na betoneira. O concreto de uma sapata, de uma estaca, está onde? No solo. Então, o comportamento final do concreto é esperado aonde? No caminhão betoneira? Não! O comportamento do concreto de uma estaca e de uma sapata é esperada no solo. Então, uma técnica que a gente tem mudado, por exemplo, né, para controlar a resistência, é tirar a amostra para levar para corpo de prova, né, fazer lá o slam, fazer o corpo de prova e tal, não da bica da betoneira. Olha aqui, ó, dica de ouro, dica de ouro, dica de ouro. Para tirar a amostra de concreto, não se tira da betoneira, se tira da onde? Da estaca, da sapata. Depois que o concreto passou pela linha, foi concretado, aí lá você vai tirar a tua amostra, entendeu? Vinícius, mas é difícil, porque não sei o que. Mas se você quer realmente entender o comportamento lá no solo, é ali que você vai retirar. E é ali que a gente observa problemas de baixa capacidade de carga, concretos ruins. Vazios. Nós estamos hoje lá em Cascavel, Rodrigo, hoje lá, Cascavel, porque eu vou mostrar agora, hoje estamos lá, fazendo pitch numa série de destaques, por quê? Vazio. Cara, o tal do vazio me causa um arrepio na espinha, porque você não vê, a estaca está lá concretada, você não vê o vazio, e aí você imagina que você projetou a tua estaca para 20 metros, e tem um vazio a 5 metros, e aí, meu amigo, aí que a tua estaca vai ter a resistência somente até os 5 metros, então olha o tamanho do problema. Formação de vazios no interior da estaca, devido à diminuição da trabalhabilidade do concreto. Olha só, nós temos uma série de problemas. E aí, que eu te digo, que não deveria ser assim, a gente não deveria ter problemas em concreto. São comuns? São, mas não deveria ser. Por quê? Porque aí a gente volta na falta de conhecimento, Rodrigo. Aí a gente volta nessa conversa que a gente estava falando antes. Tá? A gente está falando muito de planejamento, né, Vinícius? Não tem como fazer engenharia sem planejamento. E o planejamento ele começa em todas as áreas, né? Desde o que vai ser em cima desse terreno, qual é o terreno, o que nós temos para baixo desse terreno. Então, quando a gente não consegue fazer uma leitura completa e adequada de tudo que a gente vai ter pela frente, eu não consigo planejar. Concreto não é diferente, né?
como eu já falei aqui antes, quando eu entendo quais são as dores que a gente vai ter e quais são os desafios da engenharia que a gente precisa cumprir, eu consigo planejar melhor o quê? O meu concreto. E eu não consigo seguir uma obra sem que haja um tecnologista de concreto envolvido. É importante que ele entenda quais são as características necessárias desse concreto, quais são os objetivos que a gente vai precisar cumprir para que nós tenhamos ali um concreto que cumpra algum papel, seja ele fluidez, seja ele um nível de lubrificação, seja ele um nível de aderência. Se você estiver fazendo, por exemplo, um concreto projetado, eu preciso de um concreto que tenha aderência. Se eu faço um concreto para fundações, eu preciso de um concreto que ele não gere esses vazios, ele tenha uma boa fluência, uma boa fluidez dentro da estaca. Então, eu preciso entender qual é o meu método, qual é o meu processo. Então, tudo acaba... E quando o Vinícius comenta assim que todos nós precisamos ter um nível de conhecimento, coloca, inclusive, o projetista nisso. Porque ele precisa entender quais são as possíveis ferramentas de mercado, né, para ele poder aplicar naquela obra. Acho que isso é o mais importante para quem trabalha com soluções, porque você não é só um projetista, você é um cara que entrega uma solução. O teu cliente, ele vem, eu preciso construir um prédio, meu objetivo é X, seja ele financeiro, sei lá qual é, e aquilo precisa ficar de pé, precisa ter todas as garantias estruturais, e só que é uma página em branco, você não sabe o que você vai encontrar naquele terreno. Ô, e aí Rodrigo, que você começa a desenvolver. Sabe qual é a profissão que tá em alta, que eu diria, hoje na área de concreto também, né? É a figura do consultor de concreto. Eu tenho assim, ó, hoje, em andamento lá, deve ter umas 7, 8 obras que eu especifiquei no projeto. Deve ser contratado um consultor de concreto. Perfeito. Para o quê? Para que planeje, então, para que execute um traço adequado para a necessidade da obra. Por quê, Rodrigo? Porque senão, meu amigo, senão é isso aqui, ó. Quebrou o bloco, tá achando uma areia, tá pedra, mas olha aqui. A gente foi quebrando e no fundo tá por areia, tá lavado, o concreto lavou. Por areia, dentro do bloco. Eu vou... Segregação total, né? Eu vou voltar só para contextualizar de novo, tá? Isso aqui é uma estaca hélice contínua, tá? Assim como a estaca hélice dos nossos vizinhos aqui, né? Da Evomac, da Rei aqui, né? Não é obra deles, não é isso, estou falando que é o tipo de solução que eles têm aqui, né? E usou-se um aditivo nessa obra, tá? Que não atendeu a necessidade. Era um solo com a presença de lençol freático muito alto. Concretou-se todas as estacas da obra, é um prédio de 22 pavimentos. Tá? Não é um negocinho pequeno, Rodrigo, não estou falando da casa do cachorro, estou falando do prédio de 22 andares. Concretou as estacas, terminou a concretagem. Começou o arrasamento, que na hélice a gente concreta até em cima, né? A gente perfura o solo, sobe concretando, coloca a armadura e depois arrasa ali a parte que exudou ali e tal. Quando começou a limpar ela, apareceu, Rodrigo, aqui ó, Rodrigo, 1,5 metro abaixo, 2 metros, Rodrigo. Camada de concreto eu tinha tá e depois... Areia, tá pedra, mas olha aqui. A gente foi quebrando. Não, completa segregação do concreto, areia, né? Tá lavado, o concreto lavou. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Esse aqui, você falou que tem o lençol freático alto. Teve rebaixamento de lençol para fazer essa concretagem, por exemplo? Não teve rebaixamento. A fundação foi executada na cota 00 lá, por exemplo, e o nível da água estava na cota -1, né? E aí, eles estavam no início com dificuldade em inserir a armadura do concreto. Então, a concreteira tomou uma solução de aumentar a fluidez, né? E no aumento da fluidez usou um aditivo, né, para aumentar essa fluidez, e esse aditivo mal utilizado segregou. Perfeito. Então, quando a gente pega a 6118, ela diz o seguinte, que concretagens acima de 2 metros é necessário que haja alguns cuidados para que essa concretagem seja bem executada, né? Então, não que não seja proibido, mas a gente precisa tomar alguns cuidados. E aí a gente volta na questão de planejamento. Como eu faço concretagens acima dos 2 metros?
para que isso não segregue. Então, o aditivo ele vai entrar como um agente de coesão dessa argamassa, para que justamente a gente não tenha esse efeito de brita ficar para baixo e essa argamassa subir e acabar ficando no topo da estaca. Bom, então, atualmente os aditivos incorporados ao concreto são utilizados para cumprir alguns desafios em campo, né? E aí, Rodrigo, a gente tem uma série de desafios, né, que a gente encontra em campo que nós precisamos ter uma ferramenta para melhorar isso, seja promover a resistência, maior fluidez com menor consumo de água, maior controle de retração, reduzir a exudação, que em fundações é algo tão temido, né? A gente às vezes tem camadas muito elevadas, né? Então isso traz um problema muito grande. E aí, às vezes, a segregação, cara, ela é um perigo muito grande, assim, cara, é um risco absurdo, porque você pode não saber o que aconteceu com a sua estaca. E tem um detalhe, você não vai ver ela depois de pronto, tá? O Darlan lá tem lá o bloco de concreto lá, ele faz os blocos de concreto. Quando terminou o bloco de concreto, saiu da forma, ele tá o quê? Ele tá vendo o bloco de concreto. Se ficou ruim, descarta e tchau. Agora, na fundação, não tem o que você fazer, porque na fundação você vai apoiar a tua estrutura, vai carregar ela, e você não entende o comportamento que ela tem final. Então, o risco é muito grande, Rodrigo. Não é brincadeira não, cara, o negócio é muito sério. Controle de retração, redução de água no traço, né, aumentando assim a resistência, melhor coesão no concreto, controle de segregação, menor permeabilidade. E normalmente os problemas de fundação eles não acontecem nos primeiros pavimentos, né? Você vai descobrir ele muito tempo depois, né? Claro, porque assim, vamos imaginar o prédio de 20 pavimentos, tá? Vamos imaginar ele. Então, até o quinto andar, digamos que eu, sei lá, tenha carregado, vou dar um número hipotético, né? 20% da carga, 30% da carga, né? Ainda é uma carga que a deformação da estaca dos primeiros, sei lá, os meus 5 metros aonde o concreto está adequado, ela atende, vai dar deformação adequada. Agora, a partir daí, né, a aceleração do recalque começa a ser maior e o problema acaba acontecendo, né? Perfeito. Rodrigo, quer comentar alguma coisa sobre essa parte? Não, eu vou comentar. A gente coloca sobre algumas características que os aditivos eles entregam ao concreto que não são do concreto ou das argamassas. Mas eu vou dar uma situação aqui. Digamos que você esteja projetando ali, tenha projetado uma estrutura, uma fundação, o projeto inicial tenha previsto ali 25 andares e por alguma questão ou de investimento, foi interessante que a gente mudasse isso aí para 30 andares. E aí você recebe essa demanda, olha, vou subir mais 5 pavimentos. O que eu posso fazer com isso? E aí é a questão de você tirar a carga do prédio, né? Então, alguns dos aditivos, eles têm um nível de incorporação de ar dentro de uma argamassa, por exemplo. Então, eu tenho incorporações de ar que vão desde 3% até quase 40% de incorporação de ar. Então, eu poderia, por exemplo, sugerir que, através de um aditivo, você possa incorporar argamassa, incorporar ar numa argamassa de contrapiso. E a gente prever qual seria a carga que nós tiraríamos das estacas. E, eventualmente, isso poderia dar início à viabilidade de um projeto. Porque na parte de fundação, quando você fala num aumento desse número de pavimentos, muitas vezes esse acréscimo de carga inviabiliza. Perfeito. Inviabiliza, porque você vai ter que reforçar toda a fundação, quebrar bloco, entrar com um tipo de estaca lá que é uma estaca metálica, uma estaca raiz, que encarece muito. Então, bacana. E aí que é o conhecimento que entra, né, Rodrigo? Exatamente. Acho que esse é o objetivo. Até parabenizar todos vocês porque eles estarem aqui, né? Acho que todo o nível de conhecimento ali é muito importante. Boa. Sai da zona de conforto, a gente abre os horizontes para a gente começar a discutir um pouco mais sobre o sistema. Rodrigo, então, essa linha do conhecimento. Quero que você fale um pouco, então, sobre os aditivos que a Additive tem para esse mercado de fundações, como é que ela pode atender esse mercado? Bom, perfeito. A gente elencou aqui basicamente 2 aditivos. Eu tenho, então, o Flui Mais. O Flui Mais é um aditivo redutor de água. Qual é o objetivo? Toda vez que eu reduzo a quantidade de água do meu concreto, trabalho ali dentro de um fator que a gente chama de fator água-cimento. Vamos pensar em saco de cimento aqui, tá, gente? Então, um saco de cimento de 50 quilos. Toda vez que eu consigo trabalhar o mais perto possível de 20 litros de água para um saco de cimento de 50 quilos, eu consigo projetar a maior resistência daquele traço. Tá? Então, quanto mais eu vou escapando dos 20 litros, menor é a resistência para o mesmo traço. Tá? Em teoria, é isso. Então, o objetivo é que a gente tenha uma fluidez deste concreto,
utilizando pouca água. Muitas vezes você chega ali nos 20 litros de água, que seria o ideal. Inclusive no projeto, muitas vezes o projetista ou de estruturas ou o tecnologista, ele vai indicar qual é o nosso fator a ser aceitável para aquela estrutura. E aí, dentro disso, eu consigo trabalhar numa fluidez apenas fazendo a adição do Fluimass, que é um aditivo super plastificante. Depois disso, a gente tem o Retracontrol. O Retracontrol é um aditivo inibidor de retração. Nós temos alguns casos aqui onde a gente utiliza muito. Fundações rasas, por exemplo, tipo Radier, onde normalmente são fundações que super esbeltas, super finas, que criam muitas fissuras por retração hidráulica. A gente consegue, com a adição do Retracontrol, reduzir essas fissuras a quase zero, para que a gente tenha uma melhor peça e um melhor resultado final dessa obra. Tá? Então, basicamente, 2 aditivos para fundações que vão se comportar super bem aí em qualquer tipo de obra. Rodrigo, vou mostrar esse vídeo Boa. aqui. Comenta um pouco sobre esse bloco e o uso de aditivo nele. Tá? Tem o som de fundo. Acho que tá o som, né? Tá o pra som, tá o tá. som. Deixa eu terminar e eu comento. Ah, tá. Bom, gente, aqui eu acho que, de certa forma, a gente coloca aqui, nesse bloco de fundação, muito do que nós conversamos aqui hoje. Né? Um dos objetivos da engenharia é entender o problema e tentar resolver esse problema no planejamento. Um bloco de fundação como esse, quais são as possíveis patologias que nós teríamos num bloco como esse? Retração, eventualmente, em função da retração, uma corrosão acelerada dessa armadura. Eu poderia ter segregação de materiais por conta da altura desse bloco de fundação. Esse é um bloco de fundação com 2.500 metros cúbicos de concreto lançado num período de 12 horas. É uma obra da Engeform, concretado pela Engemix. Então, nós utilizamos nesta obra o Retracontrol. E por que ele foi selecionado? Em função de todas as temperaturas de retração, né, de secagem, retração, fizemos um concreto com gelo também, parcialmente com gelo. Isso é legal, porque eu queria que o bloco ele começasse a entrar em pega por igual. Então, a temperatura da primeira camada foi uma, a temperatura da segunda camada foi outra. Para cada altura, nós temos uma temperatura diferente desse concreto que vai entrando ali dentro, para que quando a gente comece o processo de pega desse concreto, ele comece por igual. E por que o Retracontrol? O Retracontrol é um aditivo rico em polímero, então ele protege a tua armadura, ele vai evitar essa retração hidráulica. Evitando a retração hidráulica, eu evito a penetração de água, eu consigo melhorar a minha proteção de armadura via polímero, e com isso eu vou garantir uma vida útil da estrutura maior. Então, o aditivo ele foi muito bem pensado para essa solução e foi muito bem empregado. Essa concretagem foi uma concretagem realizada em 12 horas, tinham 24 caminhões na linha, um atrás do outro, e muito bem executado. O que nós conseguimos com o aditivo com baixo volume de água? Uma resistência inicial muito maior. Né? Por quê? Esse concreto começa a entrar num processo de retração muito rápido e muitas vezes eu não tenho resistência o suficiente para suportar as tensões de retração. Então, o objetivo que a gente tenha uma maior resistência inicial também é para que nós não tenhamos fissuras nesse tipo de fundação. Tá? Bacana, bacana. Então, pessoal, eu acredito muito numa coisa, sabe? Que é a gente aprender com a prática e com as histórias da engenharia dos outros, né? Por quê? Porque uma vez que a gente aprende dessa forma, a tendência é que a gente não erre quando a gente precisa, né? Então, a figura desse consultor de concreto, ela está cada vez mais presente no mercado, então já fica até uma dica aí de oportunidade de atuação para vocês, né? De repente alguém está meio, pô, tô pensando ainda em que área eu vou atuar, eu gosto de concreto. Cara, hoje esse mercado de consultoria de concreto é muito bacana mesmo. E a Additive entra como parceira aí para que vocês conheçam todo o desempenho e tecnologia do material. Rodrigo, agradeço de coração esse convite. Foi um prazer muito legal, de verdade.
Agradeço a todos vocês também que estiveram aqui. Vai ficar o contato da Aditive. Dá para postar depois aí uma fotinha também, né? Marcar a Aditive, marcar o Fundações e Complicações. E acho que a gente fica aberto também a perguntas, né, Rodrigo? Para que o pessoal tire as suas dúvidas aí. Perfeito. Nosso tempo aqui acabou, nós temos mais 5 minutos ainda. Alguém tem alguma dúvida? Alguém que gostaria de fazer alguma pergunta para o professor aqui? Tá tudo certo, pessoal? Então tá jóia. Bom, Vinícius, eu também vou na tua. Eu agradeço todo mundo aí, obrigado aí pela presença de todos vocês. Espero que de alguma maneira a gente tenha conseguido passar um pouquinho do que a gente conhece. A gente está aprendendo todos os dias, é óbvio. O canteiro nos ensina todos os dias. O canteiro é um grande desafio. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham um ótimo evento. A Aditive está aqui no B70, então, no próximo corredor à esquerda. Faço um convite a todos vocês para que conheçam o nosso stand lá, conheçam um pouquinho mais da nossa história. Muito obrigado a todos, gente. Valeu, pessoal. Valeu. Parabéns.